Olá, galerinha do PISM 2, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula, foi quando eu falei sobre o romantismo, fiz um resumão de tudo, e aí paramos na terceira fase e usamos como representante Castro Alves, que é o assunto 3 da nossa apostila, correto? Então, deixei para vocês as atividades para vocês fazerem. E a proposta de hoje é eu fazer essa correção comentada com vocês, porque aí, à medida que nós formos corrigindo o nosso texto, os nossos exercícios, a gente pode, assim, sanar alguma dúvida, caso essa vá surgindo, tá bom? Desculpa pela voz, pelo tosse, enfim, tô com asma, mas tô bem. Vamos lá. Então, a nossa apostila na página 13, o exercício do assunto 3 de Castro Alves, começa com um fragmento do poema Manuela, que diz assim: Manuela era formosa, rosa aberta no sertão, com seu torso adamascado, dado ao sopro da viração. Provocante, mas esquiva, viva, como um doudo beija-flor. Manuela, a moreninha, tinha em cada peito um amor. Ainda agora, quando o vento lento traz-me saudades de então, parece que a vejo ainda linda, do fado do turbilhão. Vejo-lhe o pé resvalando, brando, no fandango a delirar, indo ao som das castanholas, rolas diante do meu olhar. Então, qual das características frequentes em Castro Alves não é encontrada no poema? Bom, o poema tem a personagem negra? Sim, que é a Manuela. O poema apresenta a sensualidade da mulher? Sim. O poema faz comparações o tempo todo? Tem no poema as interlocuções? Tem também. Então, o que não tem no poema? A grandiloquência, que é aquele exagero do romantismo. Não tem no poema. Então, número 1, a resposta correta é a letra E, de escola, tá ok? Número 2. Como o poeta trabalha as instâncias visuais e sonoras do texto, respectivamente? Então, quais são os elementos que o poeta utiliza para trabalhar as instâncias visuais e as sonoras? Estão falando da musicalidade e do recurso visual, do que é possível perceber, ver. Então, quais são os usos que ele usa? Primeiro, para falar das instâncias sonoras, da musicalidade, ele usa ali as rimas, correto? E para falar dos recursos visuais, ele usa as metonímias, quando ele diz: Manuela era formosa, rosa aberta no sertão, com seu torso adamascado, dado ao sopro da viração. Então, ele usa Manuela o tempo todo. Tudo bem, pode ser que ele estivesse falando de uma única mulher específica, mas ele está usando a metonímia no sentido de que ele está falando de Manuela, mas referindo-se a toda e qualquer mulher da raça negra, porque ele era um defensor dos escravos, correto? Então, a opção certa da número 2 é a letra C. Ele utiliza recursos como metonímias e rimas em eco. Então, as metonímias para dar a questão visual e as rimas para dar as questões sonoras, tá bom? Número 3. Identifique os versos em que fica clara a renovação que Castro Alves impôs à representação da mulher no romantismo. A letra que corresponde à resposta correta é a letra B, quando ele fala provocante, mas esquiva, viva. Por que essa resposta é a correta? Porque até esse presente momento, a mulher era apresentada pelo romantismo como um ser idealizado, perfeita, intocável. Era uma deusa. E aí, quando ele diz provocante, mas esquiva, viva, ele ainda retrata o perfil provocante e sensual das mulheres de modo geral, só que ele denota que ela é viva e ela tem o direito de escolha. Eu não quero ser esse padrão. Eu não quero ser isso daí que você está idealizando.
Eu vou esquivar disso, eu vou fugir dessa dicotomia, eu vou fugir disso que está sendo pregado até esse presente momento, porque eu sou uma mulher renovada, ok? Então, a resposta correta, letra B. E é essa proposta mesmo da terceira fase do romantismo, que é uma fase mais carnal, menos idealizada, é a fase condoreira, lembra? É aquela fase da crítica e da denúncia. Então, assim, sempre que for falar da figura feminina, vai falar dessa figura como sendo um ser livre, um ser que pode escolher se quer permanecer nesse pedestal de deusa, ou se ela quer só assumir uma forma humana comum e pronto, acabou. Então, essa terceira fase do romantismo defende essa bandeira da liberdade, né? 4. De que forma o eu lírico é afetado pela natureza no trecho citado? Então, no trecho, como que ele é afetado pela natureza? Essa natureza desperta o que nele? Ela desperta a lembrança da mulher no meu lírico. É quando ele para e pensa, ó, mulher. Um elemento tão importante para o romantismo e que até então eu não havia falado. Então esse trecho, esse fragmento do texto traz essa importância. O lírico ele para e pensa um pouco na mulher como um elemento carnal, feita de carne, ossos, sentimentos e decisões e escolhas. Ela não é obrigada a ficar lá no pedestal e aceitar de que eu sou só uma deusa e acabou. Tá bom? Então, resposta correta, letra B, de Brasil. Trechos do poema Tragédia no Lar, de Castro Alves. Na senzala úmida e estreita, brilha a chama da candeia. No sapê se esgueira o vento e a luz da fogueira ateia. Junto ao fogo, uma africana, sentada, o filho embalando, vai lentamente cantando uma tirana indolente. Repassada de aflição, e o menino ri contente, mas treme e grita gelado, se nas palhas do telhado ruge o vento do sertão. E a voz, como um soluço lacerante, continua a cantar. Eu sou como a garça triste que mora à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como os juncos da lagoa. Feliz da araponga errante, que é livre, que livre voa. Então, em relação às estrofes apresentadas, como poderia ser feita uma divisão da estrutura em 3 momentos com base nos gêneros incorporados pelo poema? A gente pode falar, então, que esse poema ele pode ser fragmentado em 3 formas, em 3 gêneros. O descritivo, porque descreve com riqueza de detalhes a cena, o cenário consistente ali. O gênero narrativo, né, porque está contando um relato. E também o gênero dramático, quando fala lá nas últimas estrofes, eu sou como uma garça triste que mora à beira do rio, as orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Então dá toda uma encenação, uma dramaturgia ao texto, certo? Então a opção que corresponde a esses 3 elementos, o descritivo, bem na ordem. Primeiro descreve, depois narra e depois dá esse cunho teatral ou dramaturgo ao texto. Então, a resposta correta, novamente, é a letra B, de Brasil. Ok, meu povo? 6. Como pode ser caracterizada a representação do personagem negro no poema acima? Como que é essa representação? Se tratando do Castro Alves, que é um defensor da classe, da raça negra, né? O elemento em si, ele é sempre apresentado de uma forma individualizada, porque é uma raça que não tem muita força e eles estão se descobrindo ainda, eles estão tentando reconhecer a força deles. No entanto, a apresentação no poema é individualizada. Nós temos ali só uma mulher, é ela e toda a dor de ser uma mãe solteira, sozinha e negra. Ok? Então, número 6, a resposta correta, letra D, de
dramático. Número 7. Nas duas últimas estrofes, o lamento apresentado recai sobre quais elementos? Então, nas últimas duas estrofes, esse lamento, esse algoro da vida, ele recai em quais elementos? Eles estão falando de quê? Eles falam da natureza e da escravidão em si, né? É uma relação. A natureza ela é presente nos 3 períodos do romantismo, em cada período de uma ótica diferente. Nesse momento, ela está sendo apresentada só como elemento comparativo mesmo. Assim como a garça triste voa livre, né? Ainda que triste, ela consegue voar. Essa escrava negra sozinha ali na senzala, ela sente vontade de ser como essa garça, de voar também. Então, esse desejo da liberdade. Então, número 7, letra A, de amor. 8. Identifique o verso que introduz uma discordância entre mãe e filho no poema. A mãe está num lamento. Qual é o trecho do poema que demonstra que esse filho está incoerente ou discordante da reação da mãe? É quando o menino ri contente. O cenário é todo triste, fúnebre, pesado, eu olhei e o menino está rindo na sua inocência infantil, né? Então, a resposta correta da número 8 é a letra C, de contente. Trechos do poema Vozes da África, de Castro Alves. Deus, ó Deus, onde está que não respondes? Em que mundo em que tu estrelas, tu te escondes, embuçados nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu tu me amarraste um dia, no deserto, na rubra penedia, infinita galé. Por abutre me deste o sol ardente, e a terra do Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. Mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio dos desertos, desgarrada, perdida, marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente. Talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. Hoje, em meu sangue, a América se nutre, com dor que transformara-se em abutre, ave da escravidão. Ela juntou-se às mais, irmã traidora, qual de José os vis irmãos outrora, venderam seu irmão. Então, ao longo dos versos citados, Deus é caracterizado como ausente, né? É uma busca incessante. Há mais de 2000 anos, ela clamou por Deus e até então não houve resposta. Então, Deus ele parece ausente, injusto e indiferente. É um texto muito pesado, mas era exatamente o sentimento de um negro naquele momento da história. Um negro que lutava, né, pela abolição da escravatura. Era o negro que clamava com todas as suas forças pelo direito da liberdade. E aí ele fala, com dor que transformara-se em abutre, ave de escravidão. Ela juntou-se às mais, irmã traidora, uma referenciação à ave condoreira, que ela é uma ave livre, que tem o direito de voar longe, ela tem essa capacidade de olhar do alto, de buscar novas possibilidades. E aí ela aparece ali traidora porque ela vê novas possibilidades, mas não traz nenhum fio de esperança porque o Deus criador dessa mesma ave não a usa, não a utiliza como recurso de comunicação. Então, assim, ele não está se importando com o povo, ele não está preocupado com a dor, com a minha dor, da minha raça, do meu ser negro. Não é motivo de preocupação para Deus? Não dói nele a minha dor? Então é isso, é esse sentimento, né, que Castro Alves vende nesse poema. De um Deus ausente, injusto e indiferente. Próximo. Como a América é apresentada no poema? Qual o motivo para essa apresentação? Assim como Deus parece ausente,
A América, ela também é indiferente, porque ela não interfere em nada no tráfico dos escravos. Ela tem poder para fazer. Ela é a ave condoreira. Ela é a ave que poderia dar liberdade a esses escravos, só que ela não faz. A América poderia fazer alguma coisa em relação a esse tráfico ilegal, né? Mas ela não faz nada, nada. Ela é indiferente. É mais uma potência que falhou com os escravos aos olhos de Castro Alves, né? Então, a resposta correta da número 10 é a letra C, de Condor. Número 11. Quais as principais figuras de linguagem que estruturam um poema? É a personificação, certo? A hipérbole, que é aquele exagero, e a ironia. Bom, vamos achar a personificação? Quando fala assim, ó... Deus, ó Deus, onde está que não respondes? Em que mundo, em que tu estrelas, tu te escondes? Embuçado nos céus. Então, assim, personifica Deus como se ele fosse uma pessoa de carne e ossos e estava brincando de esconde-esconde, né? O exagero consiste quando ele fala, há 2000 anos te mandei meu grito. Como pode? Nenhum ser humano vive 2000 anos. Então, Castro Alves, não foi você quem mandou esse grito, foi a sua raça, tá bom? Então, você está exagerando porque você não viveu nem 100 anos, que dirá 2000. Então, a hipérbole está ali. E a ironia, quando ele fala... Quando fala assim... Mas eu, Senhor, eu triste abandonada, em meio dos desertos desgarrada, perdida, marcho em vão. Bom, se ela já está perdida, continua marchando para quê? Se é o fim de todas as coisas, né? Então ela está ironizando ali, olha, eu tenho todos os motivos para parar, mas eu continuo. Mesmo fraca, sozinha, abandonada, eu sou um ser humano que acredito na minha raça e eu não vou desistir do meu povo, tá bom? Então, ironicamente, eu vou persistir. Mesmo que todas as forças sejam contrárias a essa ação, eu vou continuar. Essa bandeira também defendida por Castro Alves, da resistência, tá bom? Então, a resposta correta da número 11, letra D, personificação, quando Deus é apresentado como se fosse um ser humano, a hipérbole, que é o exagero, e a ironia, ok? 12. Por meio de quais recursos a paisagem africana é apresentada? Por meio de narrativas míticas e dramáticas. Gente, quanto drama não tem nesse texto? Eu senti dor. Tá, dor porque eu tô com asma. Mas eu senti dor emocional também ao ler o texto. É um cunho muito pesado. E mítico, né? Porque é toda uma crença ali sendo desfeita ou derrubada ou colocada em questão, correto? Então, a alternativa da número 12 é a letra E de escola. Eu não vou ler o poema Boa Noite, de Castro Alves, porque eu tô ficando muito cansada já. Mas como a figura feminina, ela é retratada no poema. Então, aqui, Maria, ela é retratada como sedutora e sensual. Por que eu posso dizer isso? Quando ela fala assim, quando ele diz assim, não me apertes assim contra teu seio, mas não diga assim por entre beijos, mas de amor onde vagam meus desejos. Então, ela sensualiza para ele, ela o seduz, né? Isso é uma característica da mulher romântica ainda. Nós estamos falando ainda do romantismo, embora um sentimentalismo, a mulher menos idealizada, ela não perde sua força de sedução, seu poder de sensualidade. Isso permanece nas 3 fases do romantismo. Só que na primeira com muito mais evidência, assim, mais focada, na segunda muito, muito mais forte ainda, e na terceira um pouco menos, tá bom? Então, a resposta correta da 13, letra D, de Damasco. 14. De que modo o cenário não é utilizado no poema? Então, nesse momento, ele não é utilizado para retratar a natureza local.
não faz menção à natureza local com um objetivo específico. É só um ambiente, um cenário qualquer, né? Diferente das outras fases do romantismo, nesse contexto a natureza não é o elemento para descrição ou para composição da cena, certo? E na última estrofe citada, então número 14, letra C a resposta, e na número 15. Na última estrofe citada, como a camada sonora do poema traduz a sensualidade da cena. Então ela traduz com a aliteração, que é um recurso linguístico muito utilizado nos poemas, né? E é isso, eu não vou adentrar nesse assunto, senão essa aula vai ficar muito longa. 15. Todo poema Navio Negreiro de Castro Alves é construído para expressar sua profunda crítica e aversão ao sistema da escravidão negra no Brasil. Assinale a alternativa em que essa crítica dirige-se mais diretamente à nova nação. A resposta correta é a letra A, quando diz assim: Tu que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então, o poema que mostra total aversão, trecho, né? Total aversão ao regime de escravidão no Brasil, é a letra A, é esse fragmento. Ok? 17. Adormecida. Não vou ler o texto, gente, desculpa, não dou conta. No poema de Castro Alves, a representação da mulher é feita através de um jogo de aproximação e afastamento dos elementos da natureza. A passagem que melhor indica a identidade entre a mulher e a natureza é a letra E, quando fala assim: dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. Então, a mulher era tão criança quanto a natureza. E ao mesmo tempo que elas se aproximavam, nesse aspecto, elas se distanciavam também. Era cada uma coisa totalmente diferente da outra. Ok? Então, a resposta correta, letra E, de escola. Número 18, no verso. Naquela noite lânguida e sentida, aí percebemos a projeção dos estados de alma românticos na natureza típica do romantismo. É igual eu falei, a natureza ela aparece nos 3 períodos do romantismo, só que em cada um deles com uma força diferente. Então, nesse trecho, naquela noite lânguida e sentida, nós podemos ver uma projeção desse estado de um membro do romantismo ainda, desse estado de alma romântica na natureza. Havia um romance entre homem e natureza ainda em Castro Alves. Embora o tema principal, a temática principal dele era a defender os escravos, isso não tirava dele outras características, como, por exemplo, amar e apreciar a natureza em si. E aí ele faz isso nesse fragmento, ok? Nesse verso. Então, a resposta da número 18, letra A. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Peço que façam a correção dos exercícios à medida que forem assistindo essa videoaula. Se tiverem alguma dúvida, se não houver compreendido alguma questão específica ou algum conceito da terceira fase do romantismo, pode me mandar mensagem no privado, tá bom? Tô aqui para atender vocês mesmo. Obrigada pela atenção. Se cuidem. Beijos, beijos, beijos. Tô morrendo de saudade de vocês. E obrigada pela compreensão.